Clair Obscure Expedition 33. Sim, vamos falar desse jogo de novo, porque a gente só tá jogando isso. Então, como esse jogo está em alta também, é bom para engajar. E dessa vez, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre as questões que ficaram sem resposta. Porque esse jogo é tão bem escrito, ele é tão assim, apetitoso, que os roteiristas deixaram ainda várias pontas soltas para poder expandir o universo em uma possível sequência. Como isso está bem longe de acontecer, provavelmente daqui no mínimo uns 3, 4 anos, a gente vai especular no vídeo de hoje aqui no Pixel Plus. E aí, Pixies? Ai, já sei como chamar. Vamos chamar eles de Pixies. Eu faço Pixies. Como vocês estão? Tudo jóia? Eu sou o Ângelo Prata, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Pixel Plus, o canal que só fala de Expedition 33. Devia mudar o nome, né, gente? Expedition... Não, a gente pode colocar Expedition 33 Plus, que é 33 Sim. Pra cima, né, no caso. Porque ninguém tem menos de 33 aqui. Enfim. Exato. E hoje a gente vai falar de algumas coisas que você ficou fazendo ali durante o jogo, a Sônia Abrão, né? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? E no final você continuou não entendendo porque não teve uma explicação. E aí pode ser um gancho para uma DLC, pode ser um gancho para uma sequência. Provavelmente, né? As chances são muito grandes, né? A não ser que seja um estúdio que não queira se prender muito em uma franquia, o que pode acontecer, e aí eles acabem lançando uma DLC e não um jogo, né? Mas não temos notícias a respeito concretas sobre isso ainda, né? Mas o que sabemos é que já teve uma empresa que comprou os direitos para uma versão de cinema deste jogo. Então um filme eventualmente teremos, né? Então quem sabe no filme eles falam algumas dessas coisas. Mas a gente sabe como o filme anda meio complicado, né? De explicar as coisas, enfim. Série, então, nem se fala. Então, a gente separou aqui 4 coisas que a gente não achou ali a resposta. E se por um acaso a gente deu uma piscadinha na hora e perdeu, e você achou essa resposta, o que essa pessoa pode fazer para nos ajudar? Então, comentar aqui nesse vídeo, se inscrever nesse canal, né? E mandar o Pixies também. Fica à vontade. Estamos aceitando. Vai passar aqui na tela, não vai na zoeira. Qual que é o primeiro tópico que ficou sem resposta, senhor Denis? O primeiro que a gente levantou aqui foi que, assim, se você tá ambientado ali na história, você entende que existem lá a galera que faz as pinturas, onde tudo acontece lá dentro é através de pinturas, todos os cenários é remetente a uma pintura que existiu ou que existe ali. Mas também a gente descobre ao longo do caminho que existiram os escritores, certo? E quem diabos é essa galera? Porque a gente não entra em nenhum livro pra conhecer eles, né? E eles também não estão ali escrevendo lugar nenhum, né? Então... o único detalhe que o jogo nos dá é que existem no mundo os artífices, não é só a família Descendant que faz parte ali do grupo, né, dos artífices, desse clã que utiliza da magia, do poder da pintura para criar mundos, para criar vidas. E também existe ali o clã, eu vou chamar de clã, mas obviamente não é isso, mas tem ali o lado dos escritores, que é gangue contra, se é Madonna e Lady Gaga, eles não vão no show. É gangue contra ali. Exato. Que em algum momento ali da história começou um conflito entre essas duas facções. Tá rolando uma guerra mesmo. A Cleia fala de guerra. Ela fala, vou lutar essa guerra sozinha se esse povo maldito não sair desse quadro. E nada é explicado sobre esse conflito. Eu acho que foi até uma decisão inteligente deles de fazer dessa forma, justamente para manter a história mais contida. Porque ali, como tem todo o rolê do quadro, então se eles expandissem muito, ia ficar muita coisa pra gente absorver, não ia dar tempo de explicar tudo, e eles correriam também o grande risco de virar uma grande salada mista, né? Então, eu gostei que eles mantiveram, mas eles deram ali a pontinha, né? Eles deram uma cutucadinha ali, falando, tem esse rolê aqui, mas como que começou, por que rolam todos esses conflitos, ainda não sabemos. O que nós sabemos é que a história se passa ali na Belle Époque francesa, né? Que foi um período pós-guerra, assim, bem modernista, da França, que foi ali no início do século XX.
Tanto que no final. Obviamente a gente vai falar de spoilers aqui, tá, gente? No final do verso, a gente vê o túmulo dele lá, que tá lá que ele faleceu em 1905. Então a gente tá bem. A gente vê a Torre Eiffel verdadeira ali no local, na frente da mansão deles ali, dos Descendants. Então a gente sabe que o mundo real existe. Tem também uma cena que aparece um globo terrestre, que inclusive mostra o Brasil ali, acho que é dentro da mansão. Tem uma sala que tem um globo ali terrestre, e aí aparece o Brasil, América do Sul, que aparece ali escrito no Brasil. E então, assim, o mundo real existe. A gente tem essas pistas aí que dão pra gente dentro do jogo, mas todo esse rolê dos escritores é bem superficial. E também não tem essa explicação de quem são eles e da questão do conflito, e fica aí pra uma possível sequência, né, Sr. Denis? Não só. O rolê é esse. Não só uma sequência, como que, de repente, também, sei lá, será que não foram eles que escreveram os artifícios? Será que não foram eles que escreveram? Então, na verdade, não existiria um sem o outro, e eles quiseram se rebelar contra os seus criadores, e na verdade não se sabe, pode ser qualquer coisa, pode ser várias coisas, pode ser que os escritores estejam no mundo, entre aspas, real e não, né, enfim, não se sabe, não tenho informações, pode ser que sejam vários Chico Xavieres ali escrevendo algumas coisas psicografadas de alguém, pode ser que seja qualquer coisa que a gente não tem nem noção, mas o que você falou faz sentido, deixaram mais contido porque senão ia ficar um negócio muito grande e provavelmente ia ficar, além de muito confuso, ia ficar talvez não tão bem feito, porque eles iam ter que ir para muitos lugares ao mesmo tempo durante a história, talvez ficaria comprido demais, e talvez para enxugar o tempo ficaria mal contado, né? Mas uma outra coisa que a gente separou aqui também é que quando você começa a descobrir um pouco sobre a família Renoir, você descobre que houve um incêndio. De Sandra. A família do Renoir, eu falei, menino. A família Renoir. Quando você descobre um pouco, começa a descobrir ali um pouco do... Peraí. Quando você começa a descobrir um pouco do rolê ali da família do Renoir, o que acontece? Você descobre que ele tinha ali, a princípio, os 2 filhos, e depois, mais pra frente, você descobre que tinha mais um. Mas você descobre que houve um grande incêndio na mansão deles, que houve fatalidades nesse incêndio, né? E por várias vezes ele é comentado pelo verso, mais pra frente depois pela Alicia /Mael sei lá, né? E o próprio, em alguns momentos que há um confronto entre o Renoir e o verso, esse assunto é pautado novamente. Mas aí vocês perguntam, mas o que aconteceu, né? Deixaram a panela no fogo, esqueceram o pudim assando. O que aconteceu que pegou fogo nessa casa? Tá pegando fogo, bicho! Foi a churrasqueira que ligaram, ninguém sabe o que aconteceu. O que será que aconteceu realmente? Quem causou esse incêndio? Em alguns momentos eu achei que, dada o direcionamento da conversa, tinha sido o verso, mas depois a gente meio que dispersa essa história, não foi ele. Não. Cleia diz que a Alicia foi enganada pelos escritores, que ela tava lá de amizade com a Gangue Contra. Ela tava namorando alguém lá, hein? Eu acho que foi isso também. Eu acho que ela deve ter se apaixonado por alguém ali dos escritores e tal. E aí enganaram ela e tentaram matar ela com esse incêndio. Uhum. E aí o verso, na tentativa de salvá-la, ele se sacrificou. Provavelmente ele não conseguiu sair aí do rolê. O que a gente sabe os detalhes desse incêndio é que ele aconteceu na mansão deles, tanto que quando tem aquele prólogo lá do ano 49 da expedição, a gente vê que bem naquela parte ali do corredor tem uns tapumes, assim, uns negócios de obra. E aí ela até comenta. A casa nunca mais vai ser a mesma. A Cleia vai pintar aqui de novo, mas não vai conseguir restaurar tudo que foi perdido no incêndio. Então esse incêndio ocorreu dentro da casa deles. Como que os escritores entraram dentro daquela mansão deles pra poder tacar fogo na casa, sabe? Tá muito superficial essa história. E a gente quer respostas. Tá ouvindo, senhora Sandford? De repente, sei lá, ela falou, eles mandaram uma cartinha escrita, tá pegando fogo. Aí alguém leu e o que isso aconteceu? Não sei,
entendendo o que aconteceu. Pode ser. Porque a gente também não Poderes sabe escritores. a gente também não sabe como funciona esse rolê, né, dos escritores em si. Mas Sabe o que seria muito louco se a guerra tivesse começado? Porque eles não aceitam a forma que os pintores, que os painters tratam as suas criaturas, sabe? Suas criações. Porque o que a gente percebe da família da Aline mesmo, principalmente daquela safada da Clea, que cadeia pra ela é pouco. Sua safada, sua ordinária. Tomara que você apodreça na cadeia. Eles não estão nem aí pras criaturas deles. Tipo, eles tratam como seres extremamente descartáveis. Sim. E é tipo assim, ai, pintei você aqui. Ai, deixa eu apagar e fazer de novo. É bem assim, eles são deuses, né? E para aqueles personagens que estão ali dentro do quadro, aquele é o mundo que eles conhecem. Aquele é o mundo real. Tanto que tem muita gente que fala que o final correto é do verso, mas a gente não vai entrar nessa seara, porque isso daí a gente tá querendo fazer um 18º vídeo sobre. A gente vai fazer 33 vídeos, essa é a grande 33 questão. 33 vídeos, exatamente. Aí a gente vai entrar mais nesse tema, mas será? Pode ser que a guerra tenha acontecido por conta disso, né? Por causa de. Mas aí eu tô viajando muito, né? Deixa eu descer um pouco, tô voando muito alto. Mas já diria a nossa amiga, né? Não, aí não tem nem oxigênio onde eu tô voando, né? Preciso descer, porque é muita teoria. Um negócio tão subjetivo, tão em aberto, que tem inúmeras possibilidades. E é tipo aquele jogo que, tipo, nunca que a gente vai conseguir adivinhar o que eu também, a autora quis dizer. Sim, e talvez também, o que eu penso foi que eles deixaram propositalmente, porque talvez nem eles saibam exato o caminho que eles querem levar esse rolê. Eles devem ter 3 tópicos ali de opção. Tipo, vai ser isso, vai ser isso. Vai ser um Chico Xavier, vai ser um Hitchcock ou vai ser um outro escritor qualquer, assim, sabe? Não sei que rolê que vai ser esse aqui. Pode ser isso também, né? Até pra entender. Porque também tem muito disso, né? Às vezes, de jogo. A galera lança muita teoria, muita coisa, aí os caras escutam, né? Vê e falam assim: olha, essa ideia aqui não é ruim, né? É um pouco melhor que a nossa. Vamos usar ela um pouquinho, né? Também tem isso. Mas, pra gente já trazer aqui o último ponto, que a gente também não teve respostas e ninguém entendeu o que aconteceu. Em algum momento do jogo ali, você vê o túmulo do Verso, como o Ângelo comentou, você vê ali o ano que ele morreu, né? E você vê que ele morreu em 33 de dezembro. Sabemos, né? Que o mês de dezembro só vai até 31, né? Mas por que tá 33 levanta o quê? ali? Qual que é a questão? Mais teorias. Sim, porque... Será que era um sonho, era Inception? É um sonho dentro de um sonho? Então... Que eles estão dentro do livro ali? Eles são pintores, mas eles estão dentro do livro? Foi o que eu falei. Mas não dá pra fazer isso. Você deve estar falando, não, vocês estão viajando, não dá pra fazer isso. Gente, tem um diálogo entre que a Maëlle fala pro Verso, com a Lune. A Lune tá conversando com o Verso, e aí a Lune fala assim: como eu não posso sair do quadro, a Maëlle me prometeu pintar o mundo real aqui dentro, pra eu poder conhecê-lo. Aí o Verso fala, um quadro dentro do quadro, ela é tipo isso? Então será que os pintores são as criaturas dos escritores ali? Gente, nossa, não dá nem pra imaginar as possibilidades que essa história pode expandir, assim. Sim. E eu particularmente acho que o mais provável é que a gente vai entrar num livro, vai ser dentro de um livro, a história, e vai mostrar mais o lado dos escritores, assim. Eu acho que a família de Sandra, não sei se eles voltariam numa sequência, né? Eles deixariam a família talvez de Sandra não. mais de lado. E aí, quem não prestou atenção nesse rolê dos escritores, aí pode ser até um jogo que inicie da mesma forma, assim, com alguma coisa acontecendo dentro daquele mundo mágico. E aí eles não sabem também o que tá acontecendo, e aí eles partem dessa mesma premissa pra gente ir descobrindo que tava tudo dentro do livro, não sei. Mas também eles podem achar, não, mas isso daí já, de novo, sabe? É o mesmo rolê do Não, mas eu ainda acho que tem grande possibilidade dos escritores eles estarem diretamente envolvidos na criação dos Painters, talvez. Será? Eu tenho... Porque tem até o conselho artífice, tipo a Aline, a matriarca. Mas até aí eles podem ter escrito todo esse rolê. Eles criaram esse mundo tão completo que esse mundo passou a...
entre aspas, a ter uma consciência própria a partir da criação que eles fizeram. Mas aí é só tacar o livro no fogo, não precisa eles entrar em guerra, sabe? Por isso então, que eu mas acho o que eu tô falando é, eles... Talvez a galera lá o pessoal, os painters, no caso, eles tenham evoluído tanto a partir porque assim, pode ser que eles falam assim, o escritor ele vai lá, cria o rolê, e o resto vai acontecendo, e ele deixa viver e vai acompanhando ali de cima. Igual os Zeus com a galera, quando deu vida pra todo mundo. E aí chegou num ponto que eles ficaram autossuficientes, que os escritores perderam o controle deles. Porque eles queriam ser livres, independentes. A Revolução Francesa veio aí, né? Liberté, égalité, fraternité. Querida. Ó, o link. Cappuccino. E baguete, croissant. E baguete, croissant. Não, eu acho que faz mais sentido um conflito deles no mundo real mesmo. Entendi. Eu acho que então, porque tanto escritores quanto pintores, eles são artistas. Então eu acho que é mais uma guerra de poder ali mesmo, influência. Quem é o mais artista, né? Quem é mais artista, né? Quem é melhor, Lady Gaga? Qual arte é a melhor? Essas dúvidas da humanidade, né? Olha, desvendamos... Ó, gente, exclusivo. Desvendamos o mistério de Expedition. Foi. É treta de diva pop. Ou seja, esse vídeo Tudo caiu se por terra a resume partir de agora. Tchau. Então, assim, eu não sei se esse rolê dele ter morrido em 33 de dezembro é só uma licença poética por conta do jogo. Pode ser. Ou se tem alguma coisa artística aí no meio, algum calendário marciano, alguma coisa assim que o ano tenha... Um calendário pentriano. Então, gente, não sei, é muita loucura esse jogo. Ele tem muitos detalhezinhos, assim, que piscou, perdeu, sabe? Se você não prestar muita atenção. Então, todas essas questões ficaram sem resposta até o final do jogo, assim. Quem jogou, quem platinou, quem pegou todos os diários lá, ainda não tem, assim, todos os detalhes, coisas da história são contadas bem por cima. Dá pra você entender, aconteceu isso, mas é contado tudo bem por cima. Tem muito mistério ainda a ser resolvido, muito mistério. Eu parto da teoria que seja um rolê do mundo real mesmo, não acredito que eles tenham escrito os Painters. Eu acho que é uma disputa de poder mesmo, e que no próximo jogo a gente vai estar dentro do livro. Eu acho que eventualmente, seja ela numa sequência em si ou numa DLC, pelo menos se for uma DLC, por exemplo, pelo menos uma história fechadinha ali, envolvendo os escritores, eu acho que tem. E talvez eles contem, essa história que eles contem seja o rolê da Alicia com os escritores, até chegar no fatídico incêndio que a gente comentou aqui, né, que seria uma coisa mais contida. Ou se eles falam, não, a gente não vai fazer a DLC, a gente vai fazer uma sequência, e aí contar essa história até que chegue esse momento, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, né, enfim. Porque também tem esse ponto, né? A galera tá lá ainda, a Alicia tá lá pintando e bordando, literalmente, e eles estão aonde? Eles estão fazendo o quê? Porque eles também não fizeram esse atentado a ela lá, tem algum motivo, certo? E ela tá viva lá ainda, pintando e bordando aqui novamente. Talvez a sequência seja justamente... Aí, né? Eles vão fazer o quê a partir de agora, né? Sabe o meio The Last of Us? Agora você vai ver o lado da Abby. Talvez a sequência seja isso. Sim, seja focada nos escritores. Aí no final, tem um plot twist que eles botam fogo na Maelle lá, na Alicia. E na verdade a Maelle era a traidora. Será, menina? Eu tenho certeza que essa cachorra da Clea fez alguma coisa. Será que ela que essa menina não me desce. Eu acho. Sabe o que seria mais legal? É que se ela fosse a boa do rolê. E a Maelle fosse a vilã? Isso seria muito incrível, eu acho. Plot twist atrás de plot twist. Sim, alô, Sagefall! Aqui, ó, temos ideias. Pode mandar chamar, um e-mail pra ele. O e-mail tá aqui na descrição do vídeo. E agora a gente quer saber das suas teorias pro próximo jogo. Comenta aqui embaixo, o que você acha? Você sabe as respostas para essas questões que a gente trouxe aqui? Então explica pra gente. A gente é meio lerda. A gente voa, mas nem tanto. E as suas teorias também para sequências. Você acha que era tudo Inception? É um sonho dentro de um sonho? Os escritores que criaram os Painters, que criaram o mundo, que criaram todo mundo, que criou tudo? O que tá acontecendo? Né? É a sua irmã? Então conta aí pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo.
E se inscrever aqui neste canal. Estamos muito felizes, mas a gente percebeu que realmente canais novos do YouTube acabam entregando mais. Então é muito importante você deixar o seu like e o seu comentário, que aí o YouTube vai ver que você tá gostando e vai divulgar para mais gente. E aí a gente vai tombar os canais homofóbicos deste YouTube que falam de videogame. Exatamente. Mas pra isso a gente precisa estar do tamanho deles, né? Precisa da ajuda de vocês. Isso mesmo. Então é isso. Conta aí pra gente, que a gente quer ler, hein? Um beijo e até o próximo. Bye, bye.